Romanos 1, 16 ao 18. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa é a terceira ministração, mantenham aberto nesse texto. Essa é a terceira ministração nessa passagem. Nós não conseguimos sair do verso 16, mas essa é a última ministração no verso 16, para a gente conseguir passar para o verso 17. Então, isolando o verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós abordamos na primeira parte o que quer dizer não me envergonho do Evangelho, o que Paulo quis dizer com isso. E abordamos também um pouco da questão do primeiro do judeu e também do grego. Isso foi abordado na primeira pregação. Na segunda pregação, no segundo sermão, nós abordamos o que quer dizer o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, nesse terceiro sermão, ainda no verso 16, nós faremos a seguinte pergunta: que tipo de crença Paulo se refere quando ele diz de todo aquele que crê? É uma crença humana? É um dom de Deus? Será que esse será o nosso sermão expositivo de hoje? Até aqui temos aprendido, numa breve revisão, que o Evangelho é poderoso para salvar qualquer pecador. Por isso, não temos motivo do que nos envergonhar. O Evangelho não é uma ideologia, é sim algo real, algo de dentro para fora. Deus te regenera, te faz nascer de novo, te dá um novo nascimento, uma nova vontade. A partir daí, Deus te dá fé para obedecer. Então, o Evangelho é o poder de Deus de regeneração e novo nascimento de qualquer pecador. Mas com um porém: é necessário crer. É necessário crer, pois o texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é crer? O que é fé? Nós precisamos fazer essas perguntas, O John Piper, eu coloquei aqui ele para responder o que é crer. Se isso depende de eu crer, eu preciso saber o que é crer, isso é importante, E John Piper conseguiu sintetizar em 5 minutos o que eu não conseguiria em 3 meses. Então, o que é crer? O que é fé? É uma pergunta muito importante. Primeiro, vamos falar o que não é fé. O que não é crença, segundo as Escrituras. Não é algo humano. Ponha isso na tua cabeça. Não é algo que está em você. Os homens têm capacidade de crer em coisas, e isso é próprio da natureza pecadora do homem. Não quer dizer que essa fé que o homem tem, ou essa crença que o homem tem, seja essa fé e essa crença bíblica que Paulo está falando. Você pode crer em muitas coisas, mas para você crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, você não vai poder usar a sua crença, você não vai poder usar a sua fé. E o nosso objetivo hoje é sair daqui com essa questão resolvida em nossas mentes,
A crença é sim uma faculdade humana. Isso não é nenhum elogio. Quando você estuda para um concurso, você sabe que só depende de você. Então você exercita uma fé em você mesmo e você estuda. Você aposta em você, né? Você fala, não, eu posso, eu consigo, eu vou passar, eu vou estudar, eu vou dar gás. Isso é uma faculdade humana. Isso você tem. Isso não deixa de ser crença, não deixa de ser fé. E por falar em aposta, quando você olha para o mercado de apostas, né, vamos pegar o exemplo de apostas em cavalos, né? Uma pessoa que vai apostar num cavalo de corrida, ela vai estudar o cavalo, vai estudar a genética do cavalo, quem foi o pai daquele cavalo, quem foi a mãe, quem que é o treinador, qual é o desempenho, se passou por algum tipo de doença, enfim, vai fazer inúmeros estudos para mitigar o erro. Mas no final, vai ter que apostar, vai ter que crer, vai ter que botar fé. Isso você pode replicar para o mercado financeiro, para o mercado de ações, mercado imobiliário, tudo. Estude, mitigue os riscos, mas haverá risco. E onde há risco, você precisa exercitar a crença, a fé, né? Olhe para as filas das lotéricas, meus irmãos. Ninguém faz fila para pagar a conta, né? Eles estão apostando que podem ganhar. Eles estão crendo. Isso é fé. Isso é fé. Isso é uma faculdade humana. Só não quer dizer que é a fé que Paulo se refere. Eles creem que podem ser afortunados, os sortudos. Isso traz um pouco de sonho para eles, um pouco de esperança. Aliás, muitos jogam, não é nem para ganhar, é para poder sonhar durante 1 ou 2 dias o que faria se ganhasse, né? Se eu ganhar, eu vou fazer isso. Aí entra a piedade, né? A falsa piedade. Eu podia ajudar tanta gente, né? Nossa, quando é crente, então, eu ia ofertar para missões. Isso é carnal, irmãos. Isso não agrada a Deus, não. Isso é humano. Como quem quer dizer, eu sou uma pessoa boa, só me faltam as ferramentas. Aí, faz as promessas, né? Muitos fazem promessas e jogam. Aí tem aqueles números da sorte, né? A idade de alguém, uma data específica, um acontecimento, e várias crendices. Isso é fé, isso é crença, mas é humana. Não é dessa fé que Paulo está falando. Isso aí é lixo humano. Isso daí é o que você deixa no vaso e dá descarga. Isso é crença humana, não glorifica Deus. Você está exercendo sua crença em tudo, menos em Cristo. Você quer ficar rico, você quer ajudar as pessoas ficando rico, você acha que você é bom por pensar assim, né? Enfim, isso é lixo. Eu, em determinadas épocas da minha caminhada cristã, se eu tivesse um espelho espiritual e eu olhasse nesse espelho espiritual, o reflexo que eu veria lá seria o próprio diabo.
Nas épocas que eu participei dos MMNs, né, dos marketings multinível, nada contra MMNs. Eu acho até MMN uma coisa boa, se for seguida como eles prometem, né? Tira o dinheiro das indústrias e distribui o dinheiro do marketing na mão das pessoas, mas no final não é isso que acontece, você acaba sendo enganado, né? E eu não estou falando de ser enganado no sentido de ser extorquido, não. Essa enganação é tranquila. Eu falo de uma enganação pior. Não estou falando contra MMN, não. Se alguém tiver em MMN, eu não estou falando que é do diabo, não, tá? Só que você tem que tomar cuidado com o seu coração. Porque foi nos momentos de MMN que se eu olhasse no espelho eu veria o diabo. E eu quero explicar isso que eu estou falando. Eu já participei de treinamentos de marketing multinível, onde eles nos enchiam de fermento que nós deveríamos perseguir as riquezas. Eu lembro de uma vez que eles disseram que só havia uma pessoa que separava você de você se tornar um milionário. E aí eles mandaram a gente ir atrás de uma cortina e olhar para essa pessoa. E aí nós fizemos uma fila indiana, e quando nós chegávamos atrás da cortina tinha um espelho. Pena que era só um espelho normal, né? Físico. Se fosse um espelho espiritual, muita gente veria o diabo. Eu veria o diabo na minha frente. E esse é o perigo do MMN, né? É o desejo de ser rico. O desejo de ser rico coloca você em muitas armadilhas, né? E eu falo algo na autoridade da palavra de Deus, que isso é doutrina de demônios, laço, engodo, armadilhas, que todos que querem ser ricos caem, sem exceção. Queridos, esse é o prejuízo maior, né? Eu não falo de você ter entrado num esquema, numa pirâmide e ter tomado um prejuízo financeiro. Isso aí também eu tomei, mas isso aí é o de menos. Pior é o prejuízo espiritual, né? Bom, queridos, a nossa fé, a nossa crença humana, né? Ela não agrada a Deus. Ela não pode agradar a Deus, porque ela é diabólica. Paulo diz em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza, não habita bem nenhum. No verso 20, Paulo vai dizer, no verso 20 do capítulo 7 de Romanos, o pecado habita em mim. E Paulo vai dizer no verso 25 do capítulo 7 de Romanos, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, ou seja, a minha natureza, da lei do pecado. Existem crenças humanas em outras religiões, pessoas que se entregam em rituais, superstições, quebrar espelho dá azar, não passar debaixo de escada, não quebra essa corrente, senão o mal vai te acontecer. Se você enviar isso para 10 pessoas, receberá uma ligação ainda hoje. Isso tudo é crença ou fé humana, diabólica. Não te levam para Cristo. Essa crença, essa fé, não é dom de Deus. Ela é própria do homem. É antes do diabo. Só vai te afastar de Deus. A fé que te leva para Jesus
tem que ser dom de Deus. Não pode ser sua. Tem que vir de Deus. Entenda, você não é bonitinho, você é feio. É desse tipo de fé, dom de Deus, que Paulo fala. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu te pergunto, Deus poderia ser glorificado em te salvar usando esse tipo de fé que eu explanei aqui, esse tipo de fé humana? Deus seria glorificado em te salvar nessa fé? Jamais. Jamais. Não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em nós. E não tem nenhuma religião que não concorde com isso. Só o cristianismo aponta a solução verdadeira. O ponto que eu quero fazer é que o homem tem capacidade para crer e exercer fé. E isso às vezes é confundido. Mas, como em todas as suas capacidades e faculdades, porque o homem ele é caído, ele é pecador, ele é federado em Adão, a sua fé também é depravada. Tudo é depravado no homem. E a fé não poderia ser diferente. Então, com a fé humana, você não pode buscar a Deus. Pastor, alguém pode usar a fé humana para buscar a Deus? Pode sim, pastor. Sim, pode. Eu não falei que não pode. Esse alguém só não vai achar Deus. Você pode buscar à vontade. Boa sorte. Pessoas fazem isso o tempo todo. Usam a fé humana para buscar a Deus. A pergunta que eu faço é: elas acham Deus? Elas acham deuses. Por isso tem tanta religião mística. Conheço pessoas que adoram imagens de barro, fazem oferenda aos orixás, que pulam 7 ondas no Réveillon, colocam dinheiro para imagens, vão a cartomantes, vão a necromantes. Mas isso é fé humana, ou seja, diabólica. Quem você acha que responde o pedido dessas pessoas? Deus? Você acha que Deus responde essa fé lixo, que tem tanto valor quanto aquilo que você deposita no vaso? Desculpem as palavras duras, mas é para pensar mesmo. Você acha que Deus vai usar isso para ser achado por você? Deus responde quando você usa a fé que Ele te dá. Não a sua fé que o diabo te deu. Se não é Deus quem responde essas pessoas, só sobrou um, queridos. É o diabo. Deus jamais vai usar a fé humana para salvar alguém. Ponha isso na sua cabeça. A fé é um dom de Deus. Lendo um texto em Mateus 11, 25, não precisa abrir, continue em Romanos. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está cansado? Está oprimido, meu irmão? Corre para Cristo. Corre para Cristo. Só que tem o seguinte: Deus não se revela a todos. Para algumas pessoas, Ele se oculta. E para outras pessoas, Ele se revela. E o texto também diz que Ele se agrada em fazer isso. E o texto também diz que Jesus agradeceu a Ele por ter feito isso. Porque assim foi do teu agrado. Graças te dou, ó Pai. Tem mais uma coisa: para você chegar no Pai, o único caminho é o Filho. Por isso o Filho disse: vinde a mim. É uma ordem. Mas você só consegue responder se o Pai revelar o Filho para você. Se Ele te der fé. Se Ele te despertar da morte. Se Ele te fizer nascer do Espírito. Se Ele te fizer nova criatura. Se Ele te fizer criação em Cristo. Se Ele te der vida enquanto você está morto em seus delitos e pecados. Porque o meu justo viverá pela fé. Deus te regenera, te dá fé. No primeiro ato de fé, Ele te justifica. O que quero dizer? Crenças humanas não te levam a Deus, não te santificam, te levam apenas a falsos deuses, a demônios. Se dobre diante de uma imagem, a falsa fé te prostitui. Vá a um centro de candomblé, vá a um mosteiro budista, leia livros de autoajuda. Leia livros de autoajuda. Você vai exercitar essa fé que eu estou falando aqui, que é humana, que é lixo. E tem muita gente lendo livros de autoajuda, chamam de desenvolvimento pessoal. Meu irmão, você não precisa de educação, você precisa de salvação. Leia a biografia de pessoas bem-sucedidas. Você não achará Jesus lá. Você não receberá a fé de Deus lá. Você não se santificará lá. Apenas alimentará a sua crença carnal e diabólica. Ninguém pode ir ao Pai se não passar pelo Filho. E se você pode ir até o Filho, você não pode ir até o Filho se o Pai não te der fé. Do alto, não humana. Fé divina, dom de Deus. Fé para você ir ao Filho. Em resumo, se Deus te der fé, se Deus não te der fé, você errará o caminho, você peca. Se Deus te der fé, você encontra Jesus, você se santifica. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus jamais usaria a nossa fé para te entregar o Evangelho. Jamais. O que eu faço, pastor? Caia de joelhos, meu irmão. Caia de joelhos, minha irmã. Suplique por misericórdia. Suplique por fé para obediência. Confesse seu pecado para Deus. Ele não resiste um coração contristado. Ele não resiste um coração humilde. Ele não resiste um coração que confessa: eu sou pecador, eu
preciso de Ti, ó Deus. Eu preciso da Tua justiça, Jesus, porque a minha justiça não é suficiente. Essa verdade te garante isso. Essa verdade te garante isso. A verdadeira fé é dom de Deus. Não está em nós, antes de crermos em Cristo. É Deus que nos dá. Essa sim te leva a Cristo, te leva a salvação, te leva à santidade. Vocês lembram daquela passagem onde, se eu não me engano, foi um centurião. Se eu estiver falhando, os irmãos me corrijam. Que ele pede algo a Jesus e Jesus diz: tudo é possível ao que crer. E ele, entendendo toda essa exposição aqui, disse: me ajude na minha incredulidade. Então ore assim: me ajude na minha incredulidade, porque eu preciso ser santo, eu preciso ser alcançado, eu preciso ser revelado de Cristo. Me ajude, Senhor, na minha incredulidade. Não se sinta mal não, meu irmão. Você é igual a 7 bilhões de pessoas. Eu não estou contando nada diferente. Todo mundo é igual, todo mundo é filho de Adão. Eu só estou te contando quem nós somos. É chocante, é duro, mas não se sinta mal. Antes, glorifique a Deus. Saiba que você está nas mãos dEle. Ele pode te resgatar, Ele pode te dar fé, Ele pode te regenerar, Ele pode fazer você crer no Filho dEle, Ele pode te santificar, Ele pode te glorificar e te levar para morar no céu e governar com Ele. Isso não é obra humana, não. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, a qual nós devemos descansar, porque se dependesse de nós todos iríamos para o inferno. Graças a Deus que tudo está nas mãos dEle. Isso não é para nós ficarmos assustados, é para nós nos regozijarmos. Foi isso que o John Piper falou no início. Alegria. A santificação é uma luta por alegria. Você só precisa consertar seu coração. E você não vai fazer isso sozinho. É Deus quem fará isso por você. E você pode contar com Ele, meu irmão, minha irmã. Deixa essa palavra te cortar. Deixa essa palavra te cortar. Em Efésios, Paulo vai falar. Continue em Romanos, meus irmãos. Aliás, pode abrir Efésios. Abre Efésios 2. Eu vou citar Efésios 1. Em Efésios 1, nos versos 3, 4 e 5, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo e nos predestinou a adoção de filhos. Eu quero que você perceba o elo que há entre adoção de filhos e santo e irrepreensível. Um filho tem a cara do pai, tal filho, não diz o ditado? E isso é bíblico, é uma linguagem bíblica, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sede meus imitadores. É uma linguagem bíblica. Jesus, filho de Davi, está chamando Jesus de rei. Jesus, filho de José, está chamando Jesus de carpinteiro. É uma linguagem bíblica. Então, para você ser adotado como filho de Deus,
você vai andar em santidade, você vai ser santo, você vai ser irrepreensível. A má notícia é que você não consegue fazer isso. A boa notícia é que você não precisa fazer, é Deus quem vai fazer na sua vida. É Deus quem vai fazer na sua vida. Mas percebam um elo entre ser filho e ser santo e irrepreensível. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Efésios 2:1. Isso quer dizer que o primeiro passo para Deus te dar fé é Ele te dar vida. Você está morto numa pedra. Você não tem vida espiritual. Aí Deus vai lá, toca no teu coração. Ele te regenera. Ele faz você nascer de novo. Um novo nascimento. Sem você ter feito nada. E finalmente, Ele vai lá e te dá fé. Em Efésios 2:3, Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira. No 2:4, ele vai dizer que Deus foi rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, desde antes da fundação do mundo. E finalmente nós chegamos ao ponto alto, que são os versos 8 e 9, você pode acompanhar, de Efésios 2, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então perceba que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas de onde é que vem a fé para você crer? De Deus. É dom de Deus. Deus nunca usaria a nossa fé, lixo, para nos salvar através do Evangelho. Porque nós nos gloriaríamos diante dele. A fé, para crer, é um dom de Deus. Crer implica obedecer. Fé em hebraico é emuná, e traz essa ideia de crer e responder e obedecer. E Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Então, meus amados, Deus te dá fé para você crer e te dá fé para você obedecer, se santificar. Outro versículo que nos prova, pode ficar em Efésios por enquanto, outro versículo que nos prova que a fé é um dom de Deus, é Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, nós acabamos de ler em Romanos 1:16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crer. Em Romanos 10:17, Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir do Evangelho. Então ela não está em nós, ela vem. É um desejo do alto, de um novo coração, de uma nova vontade. Você não é salvo pelo seu desejo carnal, de ficar rico, de prostituição, de egoísmo, de amar esse mundo. É preciso Deus te dar um novo coração, um novo desejo, uma nova fé. A fé que salva vem de Deus.
quando você crê no seu evangelho. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Outro versículo que fala que fé é um dom de Deus é Filipenses 1:29, diz: porque vos foi concedido graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então você perceba que ali aos Filipenses, Deus concedeu não só a fé de crer em Cristo, mas também a fé de padecer por Cristo. E muitas vezes na nossa fé, Deus não vai nos enriquecer, como muitos pregam um evangelho errado, um outro evangelho por aí. Muito pelo contrário. Muitas vezes a fé vai trazer angústia, luta, renúncia, né? Hebreus 12:2 vai dizer o seguinte: nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olha só, a nossa fé vem de Jesus, está escrito aqui, não é nossa. E ele disse mais: o qual, está falando de Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Fé é isso. Tem uma alegria proposta para você na fé em Cristo. Um reino, um galardão te esperando. Não desse mundo. E você pode se alegrar nisso. E se você se alegrar nisso, a sua alegria vai ser inabalável. Era isso que o John Piper estava tentando explicar. Tentando não, ele explicou, né? A gente estava tentando entender. É isso. A batalha pela fé, a batalha pela alegria. Jesus, na fé dele, ele suportou as angústias porque ele sabia que havia uma alegria proposta. Eu e você, nós todos vivendo uma eternidade de comunhão, de amor com ele. Olhe para isso, meu irmão. É dito lá em Isaías 53 que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou alegre, satisfeito. Então, quando você tiver a fé de Cristo, haverão perseguições, haverão lutas, mas não olha para esse mundo, olha para a alegria que te está proposta, que te está prometida, e a sua alegria será inabalável. Você não pode dizer diante de Deus que teve fé para crer em Cristo, da sua parte. Isso seria um insulto. Nenhum ateu, ouçam o que eu vou falar aqui, porque um dia vocês verão isso. Nenhum ateu que morreu ateu, porque ele é ateu hoje, mas ele pode se converter. Ou melhor, Jesus pode converter ele. Nenhum ateu vai poder se gloriar diante de Deus e dizer: eu te rejeitei. Cristo vai simplesmente falar para ele: não. Foi o Pai que ocultou essas coisas de você. E ele vai falar mais: e eu agradeci a ele por ter ocultado de você. E ele vai falar mais: e eu me alegro em o Pai ter ocultado isso de você. Foi eu que não te escolhi. É isso que um ateu vai ouvir. Foi Jesus que disse.
Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas de alguns e revelastes essas coisas a outros. Assim foi do teu agrado. Então Jesus agradeceu a Deus por isso. E Deus se agradou nisso. Deus se agrada em revelar e Deus se agrada em ocultar. Nosso Deus é tremendo, insondável, inescrutável. Seus conselhos, quem deu a Deus para que possa ser retribuído? Nós cantamos aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós cantamos aqui, não tem a ver com nós, tem a ver com você, Jesus. Né? Um hino muito lindo. Mas isso não quer dizer que a fé em Cristo, ela é sem obras. Ela não vem das obras. Quando Paulo fala isso, ele está falando em relação à obra da fé humana. Mas ela produz obras que vêm da fé de Deus. Né? Veja o verso seguinte. Né? Depois que Paulo fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ele vai falar no verso 10, pois somos feitura dele. Ou seja, nós não fomos salvos e não recebemos fé por causa das nossas obras. Não tem a ver com as nossas obras e não tem nada a ver com a nossa fé. Nós somos feituras dele. Nós somos criados por ele nesse novo nascimento. Né? Deus nos fez, ou refez, regenerou. E aí ele prossegue, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só que legal. Até as obras de santidade que nós fazemos, porque o Espírito de Deus habita em nós, que nós não devemos ter ela como sendo nossas, e sim como sendo de Cristo, até essas obras Deus preparou desde a eternidade. Então Deus preparou santificação para você, para mim, para nós, para a igreja. Ele preparou santificação. Ele preparou as boas obras para nós andarmos nela. Olha que loucura! Você, um mortal, um pecador, que estava debaixo da ira de Deus, agora, num corpo mortal, pecador, corruptível, consegue obedecer a Deus, consegue glorificar a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você é barro, mas o óleo que habita em você é precioso. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é motivo de alegria? Isso não é motivo de nos alegrarmos, de dizer, não, eu sou santo, não porque eu sou santo, mas porque Ele é santo, 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 e Ele habita em mim, e eu sou filho dEle, e eu revelo a imagem dEle através da minha santidade. Pastor, agora eu entendi. Quando eu estava morto nos meus pecados, Deus me deu vida, me fez nova criatura, me deu um novo nascimento, criado em Cristo. Isso não foi feito por minhas obras, pois minhas crenças eram diabólicas, assim como tudo em mim era diabólico, mas Ele me deu um novo coração. Agora o Espírito dEle habita em mim, e pela fé, e Ele mesmo, a fé que Ele mesmo me deu. Agora, nesse novo coração, essa nova criação em Cristo, é para fazermos boas obras. Só que essas obras
emanam do Espírito de Deus que habita em nós, pela fé verdadeira que Deus nos deu. Até essas obras Deus preparou de antemão para mim. Tudo que tenho que fazer é obedecer, sofrer danos, prejuízos, negar minha carne, negar minha natureza diabólica, deixar o Espírito frutificar, o fruto dele. Já não são minhas as obras, para que eu não me glorie. Elas pertencem a Deus. Eu sou um servo inútil. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu? E isso te deixa triste? E morar no céu te deixa triste? Porque se fosse diferente disso, você não ia conseguir morar no céu. Tem que ser assim. Ele tem que estar no controle. Porque se ele não estiver no controle, você cai. Você deixaria o seu bebê de 2 anos brincando no terraço sem parapeito? Só se você quisesse que o teu bebê morresse. Deus também não abandona os seus filhos. Aqueles a quem Ele elegeu desde a fundação do mundo. Ele os predestinou, Ele os regenerou, Ele os deu fé para que obedecessem e se santificassem e mortificassem a carne e não vivessem segundo o curso desse mundo, mas vivessem segundo uma esperança vindoura do reino de Deus, e vai glorificar eles no final e vai levar para morar no céu. Esse é o Evangelho. Qualquer coisa diferente disso é outro Evangelho. E tem sido muito pregado por aí. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Esse Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A mesma fé que te faz crer, faz obedecer. Eu vou encerrar por aqui. Tinha mais coisas para falar, mas eram redundantes. Eram para corroborar o entendimento que já foi passado. Que essa palavra penetre no seu coração como uma espada de 2 gumes, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre a medula e a espinha, entre a alma e o espírito. Que ela não volte vazia, que faça o que a apraz. Pai, nós somos pecadores, Deus. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor poderia nos ter abandonado em nossos pecados, mas o Senhor quis mostrar a sua bondade em nos resgatar, em nos escolher e em produzir toda a obra de nossa salvação. E a Ti seja a honra e a glória em toda a eternidade. Que nós não venhamos a nos gloriar, mas a Te prestar culto e ações de graça, a nos regozijar nessa esperança que o diabo não pode tocar. É irrevogável. O Senhor nos justificou no tribunal último, no mais supremo. Não há tribunais acima do seu tribunal, Senhor. E o Senhor nos justificou. O Senhor nos deu um veredito de inocentes, de absolvidos, através da justiça de Cristo. Não há condenação sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há. Quem pode intentar acusações contra os eleitos de Deus, se é o Senhor quem os justifica no seu tribunal? Não há como recorrer, Deus. Não há tribunais acima do seu. Por isso nós te agradecemos, Pai, por tamanha salvação. Nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Que ela entre, Pai, como um alento
que entre como esperança, Pai, que entre como regozijo, Pai, que traga maturação, Pai, para o corpo, Deus. Pai, que nós venhamos a nos alegrar, Pai, mais em Ti, Deus, e menos nas coisas desse mundo, Pai. Embora somos pecadores e estamos no mundo, e volta e meia nos alegramos com as coisas do mundo, Pai, que nós possamos exercitar, Pai, uma negação, Pai, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir, ó Deus. É assim que nós pedimos, Pai, para cada um aqui presente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Levantem para a bendição final, em nome de Jesus.